Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje eu quero trazer um tema que tem sido bastante noticiado e muita gente tem falado. Eu quero falar sobre o processo trabalhista e o processo previdenciário, a sentença trabalhista e o patrimônio previdenciário e a união dessas duas disciplinas do direito. Muita gente fala que se você atua no direito previdenciário, você não atua no trabalhista, e se você atua no trabalhista, você não atua no previdenciário. E às vezes, na prática, é exatamente isso que acontece. Agora, o que eu penso que é muito importante é você, que advoga no direito previdenciário, ter ciência do que está acontecendo na esfera trabalhista e prestar atenção que no seu escritório, ou no escritório de um colega que trabalha no direito previdenciário, pode ter uma mina de ouro ali para a advocacia. Explico. Muitos processos hoje muitos processos previdenciários dependem de questões que aconteceram na Justiça do Trabalho. Por exemplo, a averbação de tempo, além disso, o PPP, que você conseguiu ali no direito do trabalho, e esse impacto que a Justiça do Trabalho traz para o direito previdenciário muitas vezes não é nem visto. Vejam que interessante. Nós temos aqui diversos casos e já foi noticiado que o INSS não aceita os processos trabalhistas para, por exemplo, convalidação de tempo, então, ou reconhecimento de vínculo. Imaginemos o seguinte cenário: o segurado que trabalhou numa empresa e essa empresa não fez os recolhimentos de forma correta, não tinha o vínculo de forma correta. Quando ele vai buscar a sua aposentadoria, esse vínculo dessa empresa não existe, simplesmente ele não consegue achar nada ali. E aí ele procura você, advogado previdenciarista, para tentar solucionar esse problema. E aí você fala, não quero fazer, provavelmente ele não tem direito. Mas olha que interessante. Se você tiver um processo trabalhista que foi bem montado, e aqui a importância de você, advogado previdenciarista, conversar com o advogado trabalhista e se unirem nessa parceria, que pode ser uma parceria de sucesso, você vai fazer a diferença para aquele segurado, para aquele reclamante, que ao final do seu processo previdenciário vai ter grandes vantagens. Então, ao exemplo que eu estou trazendo, o segurado teve um trabalho reconhecido através de um vínculo na Justiça do Trabalho. E aí você precisa averbar esse tempo no INSS para que ele possa se aposentar. O que você precisa? Você precisa da sentença trabalhista. Só que essa sentença não pode simplesmente ser uma sentença homologatória de um acordo. É preciso que haja pelo menos o início de prova material. Então é importante verificar se dentro daquele processo trabalhista tinha, por exemplo, os olerites, tinha, por exemplo, o cartão de ponto, tinha, por exemplo, as remunerações que aquela empresa pagava para aquele trabalhador, para aquele segurado, reclamante. Com isso em mão, com isso em mãos, você vai pedir cópia daquele processo trabalhista integral e fazer o pedido na esfera previdenciária, determinando os períodos em que você quer que sejam reconhecidos e averbados. E aí o INSS vai ser obrigado a se manifestar. Lembrando que o recolhimento não pode ser obrigação do trabalhador, isso é uma obrigação da empresa e cabe ao INSS fiscalizar as empresas que não fazem o recolhimento, por exemplo, em dia. O que é muito importante a gente ter em mente? Quando você faz essa parceria entre o advogado trabalhista e o advogado previdenciário e os dois conseguem se unir nessa questão em especial, numa petição trabalhista ela vai ser muito mais robusta, inclusive com a possibilidade de que determine ou peça para que o juiz determine na Justiça do Trabalho que o INSS seja intimado a participar daquela lide para que depois ele não alegue que não participou e que por isso não vai considerar determinado tempo. Olha que coisa interessante e de casos reais que a gente tem para trazer para vocês. A gente tem processos que o período em que a pessoa trabalhou em determinada empresa, o INSS só foi reconhecer em processo judicial na Justiça Federal.
Então nós tivemos que ter o processo administrativo, ter o processo previdenciário concluído, uma sentença, a sentença ser levada a conhecimento da forma administrativa para o INSS, e o INSS nega e a gente ingressa judicialmente. E aí, judicialmente, na Justiça Federal, aquele período ele é reconhecido. É importante que você, além do período, se você tiver possibilidades, traga comprovantes de remuneração. Há casos, por exemplo, em que se discute na Justiça do Trabalho a remuneração de determinados segurados, de determinado reclamante. E aí ele tinha um salário em carteira de 3 mil, a média da sua aposentadoria vai ser baseada nessas contribuições. Só que quando, na verdade, ele tinha um recebimento de 6 mil reais, ou seja, o dobro. E aí, se você reconheceu isso na Justiça do Trabalho, você pode trazer para a Justiça Previdenciária e fazer com que esse período, esse salário, majore a aposentadoria dessa pessoa. E nós temos casos aqui, por exemplo, de pessoas que saíram de aposentadoria de 2 mil reais para uma aposentadoria de 4.500 reais, porque quando ele teve na Justiça do Trabalho reconhecido o seu salário, esses salários, esse período de base de contribuição foi migrado para o INSS, e o INSS é obrigado a aceitar e majorar a aposentadoria dele aqui no INSS. Então, o que é importante você ter em mente é que essas duas disciplinas, o trabalhista e o previdenciário, em que pese muitas vezes não se conversem, os advogados de um lado não falam com os advogados do outro, cabe aqui você começar a repensar e fazer com que essa parceria seja uma parceria de sucesso entre o advogado trabalhista e o advogado previdenciário. E se você é a pessoa, o segurado que tem esse problema, é importante que você analise e peça sempre cópia do seu processo judicial previdenciário, cópia integral, porque essa cópia vai ser utilizada na Justiça Federal para o fim de você considerar, seja o tempo que não foi reconhecido, seja o valor que não foi reconhecido, ou seja, por exemplo, a atividade através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que você pede na Justiça do Trabalho. Eu espero que esse vídeo seja útil e que, se você gostou, compartilhe com o maior número de pessoas, para que as pessoas possam ter ciência de que o período em que ela trabalhou e que foi reconhecido na Justiça do Trabalho pode ser, sim, reconhecido na Justiça Previdenciária e aumentar a sua aposentadoria e a sua renda. Valeu e até o próximo vídeo. Ficou ruim? Mais um pouquinho. Agora, continua. Deu quanto tempo? Deu 8 cravado. Caraca. Precisa um pouquinho mais. Antes de se despedir, assim, se você quer conhecer mais o meu trabalho, o link do meu site está aqui embaixo. E você vai saber o que a gente faz. E se você quer conhecer como funciona, como são as regras previdenciárias, as regras do direito do trabalho, clique no link que fica aqui embaixo e aí lá você tem acesso ao meu site, ao site do escritório, onde você vai poder navegar e conhecer todas as possibilidades para você fazer com que a sua aposentadoria seja melhorada por mais tempo de trabalho ou seja melhorada por uma renda que não foi considerada e agora será.